Bom dia, é um prazer estar aqui falando de homeopatia na nossa federativa nacional, né? Já de longa data a nossa preocupação com a homeopatia, ela já se estende desde a nossa formação inicial. Eu sou médico clínico geral e logo no início da minha formação de medicina me dediquei à homeopatia. Eu fui assistente do professor Roberto Costa, um médico conhecido internacionalmente de Petrópolis, um pesquisador, de quem eu tive a honra de partilhar os estudos, o pensamento e continuo seguindo até hoje as orientações do mestre Roberto Costa em minha vida. E na doutrina espírita, eu sou atualmente o diretor da área de unificação do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa estadual. A minha responsabilidade, a minha preocupação é a unificação dos espíritas, a aproximação, né? O trabalho de cimento no movimento espírita. O que tem com a homeopatia? Tem tudo e não tem nada. Tem a nossa profissão, a busca por uma medicina menos agressiva e talvez mais de ação mais profunda, e no Espiritismo o nosso ideal de ajuda para a melhora do mundo. Nesse sentido, as coisas se casam e nós nos sentimos bastante à vontade nesse tema e nesse ambiente. Espero ser útil, espero ser claro e espero servir a todos quando nós abrirmos para as perguntas e que vocês puderem ter suas dúvidas respondidas na medida da nossa possibilidade, da nossa capacidade. Então, ficamos muito felizes pelo convite e faremos então, como já foi anunciado pela nossa coordenadora da manhã de hoje, nós faremos uma introdução sobre a homeopatia. Nós vamos ter uma ideia da homeopatia como ciência, não como uma doutrina empírica formada pela experiência das pessoas e pelos achismos. Além disso, dessas coisas que eu falei, eu sou um dos professores do curso de formação para médicos homeopatas, dentistas homeopatas, médicos veterinários homeopatas e farmacêuticos homeopatas do Instituto Hahnemanniano do Brasil, a casa máter da homeopatia no Brasil. Tenho também essa alegria de estar lá auxiliando. E estamos às vésperas de um congresso, do primeiro congresso homeopático do Instituto Hahnemanniano do Brasil, e que será na última semana de junho. E estaremos lá com vários temas, numa abordagem bem científica, que é o que a academia exige de nós, uma postura científica, para que a homeopatia possa ser aceita, e não tido como mais uma das coisas que rolam em volta da sociedade. Nós, então, vamos fazer a introdução da homeopatia. No segundo tempo, falar, depois do intervalo, vamos ter um intervalo, vamos falar sobre o Espiritismo. O que o Espiritismo oferece de link à homeopatia, de ligação, de proximidade. E no final, deixaremos então as perguntas que porventura possam ser feitas para aprofundar, esclarecer pontos não abordados. Nós vamos utilizar a exposição com a projeção. Eu espero que todos vejam direitinho, pelo menos o melhor possível. A Organização Mundial da Saúde definiu saúde como o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. Então, saúde não é só biológica, não é só psicológica e nem sociológica. Na verdade, a saúde são essas três coisas. A saúde é biológica, porque nós temos um corpo material, onde nós temos órgãos que se comunicam,
temos sistemas orgânicos e temos, então, a estruturação da nossa saúde através da função biológica. Mas não só isso, mas também o psicológico, no sentido de que a emoção é o carro-chefe da nossa existência. Nós podemos ter uma saúde perfeita biológica, podemos fazer um exame aprofundado da nossa saúde, exame de sangue, ressonâncias, radiografias, ultrassonografias, o que quisermos fazer. E podemos estar bem, em termos de exames, e gravemente doente psicologicamente. As doenças da alma, as doenças do sentimento, elas não têm uma expressão física no sentido de exames complementares, né? Então, biologicamente, psicologicamente e socialmente. Nós adoecemos socialmente. Se moramos mal, comemos mal, dormimos mal, trabalhamos mal ou não trabalhamos, e todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida, numa vida familiar muitas vezes destroçada como hoje nós andamos, nós vivemos a sociedade se estruturando, né? A queda da união familiar, as crianças abandonadas, órfãos de pais vivos, a divisão familiar, gerando uma série de problemas para a sociedade, para o indivíduo na sociedade. Nós temos, então, um problema social muito grande, gerando doenças. Então, nós adoecemos socialmente. E nós podemos dizer, sem medo de errar, a nossa sociedade está gravemente doente socialmente, psicologicamente, consequentemente, organicamente. Então, nós estamos vivendo um momento onde, para os problemas, os grandes problemas da vida, nós estamos procurando soluções na medicina, onde nem sempre é a medicina, onde a escola é fundamental na formação do homem. Uma sociedade que abandona a sua escola ao que a gente vê, os seus educadores não têm a responsabilidade e não são valorizados, como é que nós vamos construir uma sociedade melhor? Não só a saúde, não só a segurança, mas a educação é fundamental na formação do homem de bem. Por isso, na causa espírita, nós sabemos que o centro espírita é uma escola de almas, como diz Emmanuel, é a escola de almas que ensina a viver. O centro espírita é uma escola de almas que ensina a viver. Então, todas essas características fazem parte da nossa saúde. Samuel Hahnemann foi o fundador da homeopatia. A figura atribuída a Hahnemann, uma pintura atribuída a Hahnemann, porque à época não tínhamos fotografia ainda, né? Hahnemann nasceu em Meissen, na Alemanha, 10 de abril de 1755, desencarnou em 2 de julho de 1843, em Paris. A sua função foi de educador, né? Ele era um médico, se dedicou à educação também um pouco na sua vida, com relação à formação de novos médicos, de novos pensadores no campo da homeopatia, foi a sua preocupação máxima. E o seu nome era Christian Friedrich Samuel Hahnemann. E a homeopatia foi fundada em 1779. Então, ela tem mais de 200 anos. A homeopatia, hoje, é muito mais antiga que a atual alopatia. Ela vem de uma época muito anterior, por exemplo, da descoberta dos micróbios. Hahnemann, quando lançou a homeopatia, Pasteur não tinha ainda descrito a existência dos micróbios. Então, Hahnemann desenvolveu todo um pensamento acerca da doença, da patologia, da reação orgânica, diferentemente do que viria mais tarde. Hoje nós vivemos a era dos antibióticos. Hoje só se fala em antibiótico anti-inflamatório, no sentido de reduzir o processo infeccioso. E quando Hahnemann, então, nos abre mais essa visão, e nós vamos ter chance de falar mais adiante. A homeopatia, ela reconhece os sintomas como uma reação contra a doença. Então, nós temos uma doença que se apresenta para nós como sintomas.
sinais e sintomas. Nos mostra uma dor localizada no joelho direito, ou no ombro esquerdo, ou nos dois. Então, a homeopatia, a importância dela é ser detalhada. O homeopata é um detalhista. Quem não é detalhista não deve fazer homeopatia. Homeopatia é detalhe. A doença é uma perturbação de uma energia vital, e a homeopatia provoca o restabelecimento do equilíbrio. Então, a homeopatia tem uma ideia vitalista de que existe uma energia, mais do que somente um funcionamento, uma circulação de sangue arterial, venoso e de linfa no nosso organismo e das imbricações nervosas do nosso organismo. Nós temos algo mais. Nós temos um princípio vital que é mantido pelo funcionamento dos órgãos e que dá a vitalidade a esse ser. Se nós quisermos ter uma ideia disso, basta olharmos um cadáver e uma pessoa sã. Uma pessoa sã dormindo e um cadáver deitado, né? Nós vamos ver a diferença total entre o ser que ainda vive, que contém a sua vitalidade, os seus órgãos funcionando, o princípio vital funcionando, e o corpo que já foi abandonado por aquela energia vital. E outro fato interessante é o segundo sistema médico mais utilizado no mundo. A homeopatia encontra uma barreira muito grande, e eu costumo dizer, eu não sei de onde vem essa barreira, eu sei de onde vem, mas por que as pessoas fazem essa barreira, né? Quando eu falo às pessoas, não estou falando os clientes, os pacientes, que acho que a maioria aqui acaba sendo, ou serão, se não são, ainda serão em breve, né? Mas da academia, dos pensadores, dos professores universitários, né? Alguns têm uma barreira contra a homeopatia, uma coisa impressionante. Nós homeopatas, somos a escória da medicina. E geralmente, excetuando-se o meu caso, são pessoas geniais. Os médicos homeopatas são pessoas geniais, são pessoas dedicadíssimas à sua função. São pessoas que têm nas suas costas a cura de casos gravíssimos. Carregam a saúde da população, em muitos casos. E a gente cita constantemente nomes, né? O nosso querido Bezerra de Menezes era homeopata no final de sua existência, e tantos outros, Dias da Cruz, né? E tantos outros. Vamos ter aqui uma quantidade enorme de nomes para citar, e vamos esquecer algum, então vamos parar por aqui. Mas que executa a sua tarefa. Mas há uma barreira muito grande da alopatia, e é isso que nós vamos tentar conversar nesses momentos que se seguem. A doença é, em última análise, o desequilíbrio da energia vital. Antes da doença se materializar num órgão, antes da pressão subir, antes do diabetes se estabelecer, antes de uma colite se fixar, antes de uma úlcera gástrica ou duodenal, antes de um distúrbio das células nervosas do sistema nervoso central acontecer, há um desequilíbrio da energia vital. Então, a homeopatia visa equilibrar energeticamente essa relação, buscando a interação entre a energia vital e a energia medicamentosa. Então, nós buscamos exatamente esse equilíbrio entre a energia vital e a energia medicamentosa. A energia medicamentosa, ela está contida nas substâncias que são os remédios. Os remédios homeopatas, eles são tirados dos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e até de substâncias químicas, frutos de laboratório, de síntese laboratorial. Utilizamos essas substâncias numa técnica especial, bolada, desenvolvida por Hahnemann, e nasce o remédio homeopata, que contém a energia medicamentosa da substância. Essa energia colocada em ação no organismo, ela anula esse princípio vital doente. Essa energia vital, há uma certa relação entre energia e princípio vital. Algumas definições.
A homeopatia é o tratamento natural, pelo semelhante, utilizando substâncias do reino vegetal, mineral, animal e outros de síntese, diluídas e dinamizadas, promovendo a reação da energia vital e, por consequência, a orgânica. Outra definição que nós temos da Federação Brasileira de Homeopatia diz o seguinte: é um método prático fundamentado e que, metodologicamente, aumenta o nível de saúde de um organismo pela administração de experimentados e potencializados medicamentos, os quais são individualmente selecionados de acordo com a lei dos semelhantes. Então, uma característica da homeopatia é partir da substância e diluir. E esse é o grande nó da questão, que assusta os nossos colegas da academia. Diluir uma substância, nós diluímos cada vez mais, até um ponto em que ela deixa de existir materialmente. É aí que é o nó, né? Quando se fala numa substância, num medicamento que é energético, aí tu não tem nada ali. Se realmente você fizer uma análise química, não tem nada. A substância já se desfez, já se diluiu a tal ponto em que não há mais a substância. Mas existe a energia medicamentosa. Mas não existe um instrumento que meça. Ainda não foi inventado. Um instrumento que meça a energia medicamentosa de um lácteos da 30ª centesimal hahnemanniana. Não tem. Mas nós temos as pessoas que tomam e são sensíveis e melhoram. A pessoa tem um sintoma, sinais e sintomas de uma menopausa, uma mulher esfogueada com calor, se abanando, né? Faladora, bochechas vermelhas, 60 anos, ninguém aqui se enquadrou no quadro. E traz o seu lequezinho na bolsa, Rio de Janeiro. Petrópolis até fica no ventinho, mas aqui tem que ser no leque. Toma lácteos e melhora. Melhora, equilibra o organismo. A sua energia vital desequilibrada pela questão da menopausa se equilibra. Quer melhor método de avaliação do que o sintoma? Fala, doutor, não sinto mais nada. Ou pelo menos melhorei muito do que eu sentia. Pronto, está resolvido. Né? É a medicina baseada em evidências. Evidências não químicas. Aí você pega o lácteos de 30, leva para o laboratório, fala, olha, esse pessoal da homeopatia é tudo conversa fiada, tudo enganador, tudo embusteiro. Eles são uma cambada de embusteiro. Não tem nenhuma molécula da substância ali. Mas não é para ter. Exatamente a finalidade é essa. Você dilui e evita os efeitos danosos. Porque lácteos é o veneno de cobra. Ninguém vai tomar veneno de cobra. Quando você dilui, ela deixa de ser veneno e potencializa os efeitos medicamentosos daquela substância. Então, é assim que a homeopatia funciona. Por que não aceitam? Por que a academia oferece tanta resistência? Eu não sei. Eu lamento, né? Eu lamento. Perde-se uma oportunidade, perde-se a possibilidade de entender uma série de fenômenos até então inexplicáveis. Mas o espiritismo também conta com essa dificuldade, né? Se você disser que fulano está sendo influenciado por um espírito desencarnado, conversa fiada essa história. Mas quem já foi sabe, ou quem tem alguém influenciado por um espírito sabe que os espíritos somos nós após a vida e somos perseguidos ou perseguimos aqueles a quem a gente não gosta, quem a gente odeia. O parâmetro da sociedade científica atual é materialista. Tudo que seja além da matéria, seja metafísico, além da matéria, não é aceito. E além disso, existem as lutas pelo poder. As lutas pelo poder. Quem está não deixa o outro chegar. Leva o quê? Para onde? Eu não sei. Mas estão sentadinhos nas poltronas,
né? Com um crachazinho no peito, donos da ciência. Então a ciência tem essa característica, né? A ciência deveria ser a busca da verdade. Não uma verdade, não eu vou buscar a minha verdade. A verdade, ela transcende, ela vai além. Não é a minha verdade. Eu acho que. Muito bem, você acha, tem direito de achar. Mas eu tenho o direito de discordar. Cada qual de nós tem a nossa mente, nossa capacidade de análise, e vamos analisar e vamos ver o que vamos fazer. A saúde, na verdade, é como os pratos de uma balança, né? Nós temos as defesas orgânicas e a agressão. Na verdade, a saúde não é a ausência de doença. Essa sacada genial é importante ter. Saúde não é a ausência de doença, porque todos nós estamos doentes de alguma maneira. Aqui, se nós fizermos um levantamento, tem alguém ficando gripado, o outro ficou gripado, o outro está ficando bom da gripe. O outro comeu um sanduíche ali no seu Joaquim ali e já está revoltando o estômago, seu intestino, né? Todos nós temos alguma coisa, a nossa pressão não está estabilizada, né? Ou tivemos uma noite horrorosa de má digestão, de gases. Todos nós temos um problema. Então, saúde não é ausência de doença, é equilíbrio. Quando você tem o equilíbrio entre a agressão e as defesas do organismo. Então, isso é a saúde. O que é que se busca hoje com o HIV, com os soropositivos? É esse equilíbrio. Porque vírus ele tem. Ele tem uma doença que ainda é incurável. Nós não temos a cura do HIV. Mas se busca que a balança de sua vida esteja estabilizada. Quando está estabilizada, seja com os antirretrovirais, seja com outros medicamentos que possam aparecer atualmente aceitos, são os antirretrovirais, você equilibra a balança da vida. E ele vai em frente. Vai ser pai, vai ser mãe, vai funcionar no trabalho, vai ser um cidadão útil, vai ser um bom pai, uma boa mãe, vai ser uma pessoa normal na sua vida. Porque a sua vida estabilizou. Então, doença é o desequilíbrio desses pratos da balança. Porque nós temos uma coisa ali chamada retículo, o sistema retículo endotelial, que é a base de onde vem toda a nossa defesa, de onde vem toda a estruturação de nossa imunidade. Então, esse equilíbrio chama-se homeostasia. Equilíbrio. Quando você está equilibrado, você está bem. Você bem emocionalmente, a sua homeostasia equilibrada, você enfrenta o mundo. Você vai de manhã cedo, pega um trabalho para executar e leva até o final dele. Quando a gente não está equilibrado emocionalmente, a gente não aguenta nem levantar da cama de manhã. Antes da doença se manifestar em termos de febre, de qualquer sintoma físico, é o emocional que é abalado. O primeiro degrau da nossa enfermidade é o emocional. Hoje a homeopatia, nós vamos voltar a esse assunto, tá? A homeopatia hoje tem uma aplicação ética em medicina, na medicina veterinária, nos cirurgiões dentistas, na odontologia, nos dentistas, na farmácia e na agronomia, onde medicamentos homeopáticos, além de usados como medicamento para enfermidades de animais, de problemas odontológicos, e a prescrição nas farmácias e a administração aos enfermos, aos doentes que buscam os homeopatas, as plantações são borrifadas com homeopatia. Já há pesquisas interessantíssimas com um controle biológico dessas plantações. É um tratamento de terreno barato, não tóxico, ecológico. Então, por que não se pesquisa? Por que não se debruçar sobre isso seriamente? É porque essas coisas não interessam.
homeopatia é barato. Quando um laboratório descobre uma substância que abaixa um pouquinho a pressão da pessoa, mais do que os outros estão fazendo, isso é certeza de bilhões de pacientes comprando aquele remédio mensalmente. É diferente da homeopatia, que tem farmacinhas aqui no centro, em Petrópolis, Friburgo, na França, em Paris, várias farmácias, uma rede de farmácias, onde o trabalho é manual, onde o trabalho é pessoal. Não interessa, né? Não interessa os grandes latifúndios, mas a luta permanece, continua. A missão da homeopatia, primeira missão do homeopata é curar. Você vai à homeopatia, você quer curar. Muitas vezes a gente consegue, algumas vezes não. E eu sempre digo o seguinte: medicina, eu vou passar a experiência da medicina, porque é meu dia a dia. Medicina não é matemática. Na eletricidade, você faz os cálculos todos, acende o interruptor, a luz acende. Toda vez que você tocar no interruptor, vai acender. Medicina não acende. Uma pessoa está muito bem, de repente, ele morre. Ou fica muito mal, ou tem uma doença extremamente lesiva. Outro está gravemente enfermo, com o tratamento melhora absurdamente. Então não há parâmetro, porque cada um é a visão da homeopatia, cada um é um. Cada um tem o seu jeitinho de ser, o seu modo de ser, a sua reação. O segundo ponto, se a gente não consegue curar, a gente alivia. Muitos casos, se alivia muitos problemas. A maioria de nós, quando passamos dos 40, 50, a gente começa com uma dorzinha aqui, outra lá. De manhã cedo já sai todo empenado da cama, né? É artrose, que é um envelhecimento, né? Está na cara, o envelhecimento está na cara, você pode esconder. Você bota uma tintazinha, um batonzinho, uma corzinha, mas se você olhar direitinho, você fala, ela já passou do cabo das tormentas, né? Então, são fenômenos naturais. Naturalmente a gente envelhece. E a gente tem que se preparar para envelhecer, porque envelhecer não tem gente querendo ter vida longa para o resto da sua vida. E a gente sabe que nós temos uma infância, uma juventude, uma madureza e uma terceira idade, a idade melhor, ou seja lá como quiser, que eu também já estou nela, né? Então, a gente tem que se preparar para esses detalhes. Mas se a gente não consegue curar uma artrose, porque é um envelhecimento natural das articulações, a gente pode aliviar muito. A pessoa que toma anti-inflamatórios, que são lesivos para o seu fígado, para o seu estômago e tal, pode fazer um tratamento homeopático e melhorar muito de suas atividades, devolvendo uma vida praticamente normal à pessoa. E quando não se consegue nem curar, nem aliviar, consolar. Porque o homeopata é um bom ombro, né? Uma pessoa que compreende, normalmente é isso. O homeopata é aquele médico antigo do consultório, e isso eu gosto, isso a minha ação é essa. Eu sou médico de consultório, né? A pessoa senta, conversa, trocamos ideias. É a avó que fala do neto, que fala do filho, que fala da nora incompreensiva, fala do problema, do reumatismo, da ferida na perna, né? Essas coisas normais. Do clínico geral, já não é aquele que só cuida de mão, o outro só cuida da pontinha do dedo, o outro só faz olho, o outro só cabelo, o outro só, né? Então, é essa visão holística que o médico homeopata tem. Então, se a gente não pode curar nem aliviar, a gente consola, a gente chora junto, né? Está junto, é aquele amigo para o que der e vier, né?
A homeopatia tem alguns conceitos interessantes, que é de energia vital, a lei de cura de Hering e um típico processo de enfermidade de cura. A lei de Hering, ela é muito interessante. Hering foi um discípulo de Hahnemann, em 1800. Hahnemann tinha um discípulo que ele gostava muito, que era uma pessoa muito chegada a ele, chamava Hering. Esse Hering, ele desenvolveu, pelas suas experiências, uma lei de cura, com 3 características. Nós nos curamos de cima para baixo, de dentro para fora e na ordem inversa do aparecimento dos sintomas. Isso a gente vê diariamente, constantemente. Não diariamente, mas constantemente no tratamento dos pacientes. A gente se cura, nós nos curamos de cima para baixo, de dentro para fora e começam a aparecer coisas antigas. Então, é típico numa criança, por exemplo, que começa uma erupção na cabeça e a gente começa a tratar, seja ela qual for, seja um eczema, seja um distúrbio alérgico a uma alimentação, ao leite, ou seja lá o que for. À medida que ela vai indo bem no tratamento, sai da cabeça, vai para o pescoço, vai para o tórax, vai para o abdômen, vai para as pernas e sai. Sai, quer dizer, desaparece. Por que é assim? Tem que perguntar para o Pai do Céu, porque foi ele que fez assim. E o Hering descreveu. E é assim que a gente vê. É o sinal. Qual o sinal que o homeopata tem para a gente entender se o remédio está sendo útil? Se as coisas estão indo de cima para baixo. Se os sintomas estão descendo. Se está subindo, está indo errado. Se um eczema é no braço e aparece na cabeça, piorou. Houve um problema qualquer. O remédio está errado, a dinamização está errada, precisa ser trocado. Precisa conversar novamente. Né? Então, esse primeiro princípio é encontrado perfeitamente. O segundo é de dentro para fora. Quando a gente trata um problema de órgãos mais profundos e a coisa superficializa, vou dar outra vez o exemplo da pele, né? Uma asma que melhore da asma e apareça um eczema, melhorou. O paciente fica perturbado e fala: mas doutor, aqui meu rosto, como é que está? Estou horrível, estou feio, não sei o quê. Então, se for mulher, é pior ainda, né? Estou horrível, estou feia. Fala: minha filha, você melhorou, calma. Depois aquilo desaparece, porque vem dos órgãos mais profundos para superficializar. Assim, os problemas intestinais, estomacais, da mesma maneira, nós colocamos para fora, eliminamos as toxinas e colocamos em órgãos de eliminação mais profundos, de coisas mais antigas, que são, como é a pele. Nós temos várias eliminações, nós temos através de catarro, de corrimentos, né, de saliva, de secreções do organismo, nós temos várias. O pus, que é colocado de determinadas enfermidades, é uma eliminação do organismo. Mas chega uma hora em que os processos emunctórios de eliminação param. Então o organismo bota na pele. Então eu preciso agir na pele para botar aquilo para fora. Então tem essa visão, né? E o outro é na ordem inversa. E a gente pergunta: você já teve algum problema parecido com esse na sua vida? Aí fala: sabe que eu já tive isso? Eu tinha 18 anos, eu tive um problema parecido com esse. Tinha um problema de pele que não resolveu e sumiu. Sumiu porque ele aprofundou, porque ele foi para órgãos profundos. O exemplo típico disso, e a ciência nos apoia nisso, é a sífilis. A sífilis começa com uma ferida genital, seja no pênis ou na vagina, ou em algum órgão, algum outro local do organismo, e se dá um tratado, some. Fiquei boa, aquela pomadinha foi ótima. O treponema entrou na circulação e foi para outros órgãos. Está no fígado, está no baço. Anos depois aparece uma sífilis terciária, né, no sistema nervoso central, com tabes dorsais e outras manifestações da sífilis. Então, se nós tivermos a chance de agir inicialmente, a gente resolve os problemas. Até no caso da sífilis, o antibiótico foi fundamental para que isso fosse barrado. Mas mesmo hoje, com as doenças sendo equilibradas com o antibiótico, nós temos muitas doenças que são
incuráveis com antibiótico. Quantas pessoas, a gente sabe tantas, né? Pessoas com infecções urinárias de repetição, a Escherichia coli de repetição, toma antibiótico, não melhora. Toma antibiótico, melhora, mas piora. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. As doenças sexualmente transmissíveis, como a blenorragia, com antibiótico, somem as características principais exteriores, mas ela se aprofunda no organismo, ela vai subindo pelos órgãos, dando epididimite, dando inflamação nas trompas, fechando trompas e outros problemas mais, e que são inacessíveis aos antibióticos. Então, o antibiótico, ele é um bom remédio, ele é muito interessante, mas ele não resolve também tudo, né? Tem limitações. Então, nós temos que usar uma gama de conhecimentos para se atingir a cura do que a gente pretende. O mecanismo de ação do remédio homeopático, ele parte de uma memória medicamentosa. Existe uma memória medicamentosa que ainda não tem explicação. Para os alopatas, isso aí é um absurdo. Eles chamam de, como é que é? É um voo muito grande, né? A pessoa fazer um voo. A memória medicamentosa contida. Mas hoje já se tem pesquisas mostrando que a água, ela guarda impressões. E nós espíritas sabemos que a água magnetizada, ela é portadora de fluidos benéficos, né? Todos nós tomamos água fluidificada no centro espírita. Essa água aqui deve estar fluidificada pela nossa ambiência, está fluidificada pela nossa ambiência e pelos mentores espirituais dessa casa, que estão aqui, que têm em trabalho de divulgação, de atendimento, né? Então, as moléculas da água se embebem disso. E o solvente, ele se embebe da matéria, da energia medicamentosa ali dissolvida. E isso nos diz da ação da energia contida nesse medicamento. A homeopatia tem princípios básicos, princípios gerais. O primeiro princípio é a lei de semelhança. Falei ainda há pouquinho, não falei para falar agora. Similia similibus curentur. Isso é um termo criado por Hahnemann, porque à época era tudo escrito em latim, e ainda hoje a gente fala esse termo, que quer dizer, o semelhante é curado pelo semelhante. Então, aquilo que causa aquela enfermidade, cura. Porque o outro princípio que está lá embaixo é o experimento no homem-são, que é o número 5. A homeopatia experimenta no homem-são, mas não faz experiência como foram feitas na Segunda Guerra Mundial. São substâncias diluídas que dão um mal-estar. Então a pessoa diz, eu tomei aquela substância, tive uma dor de cabeça, tive náuseas, tive até uma diarreia, né? Aquilo vai sendo catalogado e é feita uma matéria médica daquele medicamento. É descrita uma matéria médica daquele medicamento. Na cabeça o que causa, no pescoço o que causa, na tireoide o que causa, no coração o que causa, no pulmão, no fígado, no baço, no intestino, no estômago, no aparelho geniturinário, nos gânglios, né? Nas articulações. Então a homeopatia é detalhada. Cada substância experimentada ela apresenta. Então, se aquela substância que apresenta aquele sintoma, por exemplo, arsênico album é um veneno. Ninguém vai tomar arsênico. Se você tomar gotas de arsênico, você cai morta ali, agora aqui, né? Mas você usa ela dinamizada, o arsênico album dinamizado, diluído e dinamizado, e é outro conceito que a gente vai falar já. Você dilui o efeito tóxico e potencializa, você facilita o aparecimento e potencializa os efeitos medicamentosos da substância. Arsênico album é um excelente remédio de pele, para os eczemas, para problemas alérgicos da pele, para problemas de diarreia, né? Para vômitos. Arsênico album é excelente para sintomas de medo das crianças, o terror noturno. Então você vê, a esfera de ação do medicamento é muito grande. É um veneno que se transforma num excelente, imenso remédio. E que dependendo da dinamização do número que nós vamos dar, ele vai tomando
características diferentes. Vai agindo de cima para baixo, em todas as esferas do organismo. Outra característica, então, essa é a lei do semelhante. Então, você tem um experimento que mostrou que o arsênico album causou um problema dermatológico, uma dermatite, seja ela que tipo for. Se você tiver uma dermatite com aquelas características, com aquele sintoma mental, com aqueles sintomas que vêm junto, arsênico album é o medicamento da pessoa. Um remédio que quase todos nós conhecemos, se chama ipecacuanha. A gente chama mais carinhosamente ipeca. Ipeca é uma planta, né, que faz um chá que é extremamente vomitivo. Ele irrita o estômago demais. Então você utiliza o ipeca dinamizado, diluído e dinamizado em números da terceira, da quinta centesimal. Ele vai ser contra o vômito. Ele é antiemético. É o plasio homeopático, é o ipeca. Mas é uma substância que também dá hemorragias. Então, se eu tenho alguém enjoado, uma mulher enjoada, com cólicas, com menstruações abundantes, ipeca está indicado. Se ela tiver broncoespasmo, se ela tiver uma bronquite ou uma asma de longa data, ou apareceu também consequência gripal, fecha o caso com 3 sintomas chaves, né? Hemorragia, enjoo, vômito e broncoespasmo. Nós temos aí típico do ipeca. É o remédio da ipeca. O ipeca é o remédio do caso. Então, essa é a lei do semelhante. É assim que ela precisa conhecer, né? O homeopata tem que estar sempre estudando. Nós temos mais de 2.000 substâncias em homeopatia. Tem gente que fica assustado, vai no médico, o médico abre o livro. Fala, poxa, esse médico sabe nada. Ele abre o livro ali para ver o que tem. Ele não sabe o que tem? Não sabe, porque não é possível. A gente tem que abrir o livro. Tem hora que eu abro o livro mesmo. Preciso de um detalhe de uma coisa, esqueci. Preciso lá, né? E pelo contrário, é uma honestidade do médico buscar no livro, porque ele vai buscar com quem fez o livro, que deve saber mais que o próprio médico, né? Outra característica é o medicamento único. O medicamento único, mas nós abrimos ali para objetivo único ou um de cada vez. Esse é um nó da homeopatia também, que dividiu muitos homeopatas até hoje. Ainda hoje é um calozinho que nós homeopatas carregamos no pé, né? Está sempre mancando. A questão do unicismo, a questão do pluralismo. O unicismo dá um remédio só. Ele faz um quadro aprofundado do emocional do indivíduo, não interessa tanto o local. Fala, doutor, estou com uma coceira na perna, estou com eczema no joelho, estou com uma inflamação na minha cartilagem, estou com um caroço, um crescimento, uma tumoração no meu tornozelo, né? Ele vai fechar um quadro emocional do indivíduo, o quadro emocional, e vai dar um medicamento de alta dinamização. Se o remédio estiver certo, ele vai agir, vai curar o caroço do pé e vai resolver o problema dele todo. Mas se ele errar, aí não vai adiantar nada. Pode até agravar um pouco. A homeopatia não agrava tanto, mas pode agravar. Mas tem que estar certinho, o remédio tem que estar certo. O remédio homeopático ele tem que estar correto para poder agir. Essa é um aspecto dessa coisa do unicismo. Eu não sou unicista, respeito, eu acho que é o ideal. Hahnemann lutava pelo unicismo. Hahnemann se colocava que o ideal seria o unicismo. Eu não sou unicista, eu sigo a escola do Dr. Roberto Costa, como eu disse de início. Ele era pluralista. Dentro do pluralismo, nós temos 2 correntes, que são os alternistas e os complexistas. Os alternistas dão 3 ou 4 remédios, é o meu caso. E os complexistas dão 20 a 30.
Qual que age melhor? Unicista, alternista ou complexista? Todos agem bem. O que vai depender é o terapeuta, é o médico que está ali por trás daquilo ali. Eu sei porque eu dou 4. Eu tenho uma teoria. Sei de um médico, vou citar o nome do Dr. Molica, já desencarnado, conhecida, do Brasil e do mundo. Ele era complexista, ele dava 20, 30 medicamentos. Eu ficava assustado de ver a receita dele. Era uma quantidade de remédio, uma coisa impressionante. Mas era um homem procurado de norte a sul do Brasil. Vinha gente, uma fila. Ele tinha uma casa em Petrópolis. Ficava assim, ó, fim de semana, a casa dele, lotado. Por quê? E ele tinha não sei se vocês conheceram, ele tinha um gênio. Ele tinha um gênio danado. Então, quem era cliente dele tinha que aguentar as crises dele, que ele era. E as pessoas iam. Por que iam? Né? Se iam porque melhoravam, né? Porque curavam, né? E a gente tem eu tenho tantos clientes hoje que eram clientes dele, porque já não está mais aqui, né? E adoravam ele, era um médico fabuloso. Receitava muitos remédios. Conheço unicistas que têm excelente clínica também, excelentes resultados. Então, isso não é problema. É mais problema interno na homeopatia para a gente solucionar isso. Mas solução não tem. Tem a experiência de cada um. As doses mínimas, em que nós diminuímos muito as doses, né, para fugir dos efeitos tóxicos. Como eu disse, quem vai tomar veneno de cobra, veneno de escorpião, arsênico, chumbo, quem vai tomar isso? Ninguém vai tomar, em sã consciência. Mas quando você dilui, quando você ultrapassa os limites da matéria, deixa de ser veneno, deixa de ser tóxico e passa a aflorar o efeito medicamentoso que ali possui. E entre uma diluição e outra, os inimigos da homeopatia falam, ó, esse negócio de homeopatia é conversa fiada, porque eles diluem tanto que não tem mais nada ali, né? Realmente não tem mais nada. Mas entre a diluição e outra, porque é diluído devagarzinho, pouquinho a pouquinho, né? A gente tem um processo chamado sucção, que é imprimir um movimento brusco à substância. Quando era feito manualmente, um travesseirozinho de areia, né? Pega o técnico, pegava o vidrinho e batia 100 vezes, contado, não é 99, não é 101, 100 vezes, 100 pancadas. 100 pancadas, a ideia era liberar a energia medicamentosa contida na substância dissolvida para o líquido que estava ali. Inicialmente, soro fisiológico ou o álcool. Então, passa para o líquido a energia medicamentosa contida na substância. Então, não é simplesmente o diluir. Dilui e dinamiza, dilui e dinamiza. Então, os que falam que a homeopatia não é nada, é porque não conhecem, não se debruçaram em saber o que é. Porque entre uma coisa e outra existe uma dinamização. Essas são as características dos princípios da homeopatia. Nós ficamos muito à vontade com relação à homeopatia quando a gente lembra daquele homenzinho ali, você lembra dele? O nosso Albert Einstein. Foi o maior cérebro, o maior matemático, físico da humanidade. Ele descobriu a fórmula que transforma energia em matéria, e matéria em energia. Pronto, a homeopatia está explicada. Com aquela fórmulazinha E, está lá em cima, igual a M, massa, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ele descobriu, ou descreveu, e descobriu, e passou para nós, que a matéria vira energia e a energia pode virar matéria. É claro que é complicado e a energia liberada ali é uma coisa imensa, e para você fazer o volume ao contrário, o trabalho ao contrário, é complicado. Mas está descrito. Quem diria que um pedacinho de urânio desse tamaninho poderia matar 100 mil pessoas em 5 segundos, numa bomba atômica? É a energia contida na matéria. Então a homeopatia visa exatamente liberar a energia, não atômica.
Quando você tem energia atômica, você tem uma bomba. Quando você tem a dinamite, você tem uma explosão. Quando você usa uma substância medicamentosa, você tem um remédio. É isso. Só isso. A homeopatia é simples. É lógica. Né? Agora, leva para o laboratório e mede quanto tem. Não tem. Química não tem nada. Quando os físicos fizeram um trabalho medindo a energia, então as coisas estarão mais fáceis da gente lidar, né? E entender, a homeopatia ser entendida pelas pessoas. Então o Einstein veio nos ajudar muito. Outra coisa interessante que na homeopatia se fala é esse Amedeu Avogadro, que em 1811 ele era advogado e físico. Ele descreveu o número de Avogadro, que é o limite da matéria. É o limite da matéria, que é uma constante física fundamental que representa um molde de entidades elementares significando átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou grupos específicos de tais partículas. Então, chega-se a um número de lá em cima, 6,23 vezes 10 a 23. Quando a homeopatia dilui e passa desse número, não tem mais matéria. Não tem. A homeopatia, ela é ultramaterial. Ela passa, ultrapassa. Ela cai numa outra matéria. Quando a gente desencarnar, o que vai sair? Nós. O corpo fica. O espírito, que é espírito e perispírito, né? Sou quem eu sou, habitando, morando, carregando um corpo físico espiritual. Essa matéria espiritual é matéria. Kardec nos fala isso, é outra matéria. E a homeopatia começa a agir nessa matéria que está além dessa matéria física, que nós somos. Nós somos um trio. Nós somos espírito, perispírito e corpo encarnados. Desencarnados sem o corpo, espírito e perispírito. Mas atuamos na matéria. Então é matéria. Quando eu diluo a substância e dinamizo, eu energizo aquela substância de tal maneira que ela começa a agir numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Nós não somos só físicos, nós somos espirituais. Quando a gente vê uma cena que nos choca, a gente pode ficar até doente de ver aquilo ali. Você sofreu uma calúnia, uma agressão oral, você pode adoecer profundamente. Isso não é físico, não é bacteriano, não é microbiano, não é vírus, não é protozoário, não é. É emocional. As doenças psiquiátricas que hoje a gente tem muitas que não têm o substrato anatômico, anatomopatológico e lesão cerebral ainda. As doenças como a obsessão começam com distúrbios suaves, começam com uma ideia contínua, até chegar mais à frente, se a pessoa der vazão, haver uma lesão cerebral. Aí é incurável, porque houve uma destruição cerebral. Mas os distúrbios psiquiátricos leves, uma depressão, uma ansiedade, não é mensurável por laboratório. Olha, estou extremamente deprimido. Estou deprimido, né? Perdi o emprego, estou sem ânimo para trabalhar, estou sem ânimo de... Meu filho me aborreceu, me deu uma tristeza, minha filha me traiu a minha confiança, minha esposa, o marido, tantas coisas, meu empregado, o patrão, distrator. A pessoa adoece psicologicamente, ou vamos chamar espiritualmente. O corpo físico, você faz um exame de sangue, está normal. Faz uma ultrassonografia, uma radiografia, faz o que você quiser. Não tem nada. Fala, o senhor está são, mas eu estou doente. Estou me sentindo extremamente mal. Né? Você precisa de uma energia que levante a sua. Você precisa de uma substância, de um medicamento energético que haja na sua energia adoecida para fazê-la equilibrar. Essa é a ação da homeopatia. Então você tem uma ideia do número, olha,
na 30ª centesimal hahnemanniana, você tem 1 vezes 10 a menos 60. Isso é um absurdo. Para o alopata, isso aqui não existe. Isso é história, conversa. Homeopatia é enganação, né? Eles são os enganadores. Quando você chega a 200 CH, então, olha só, é 1 vezes 10 a menos 400. Matéria nenhuma. Mas é uma energia ali violentíssima. Mas não dá choque. É uma energia, né? É uma energia medicamentosa, que vai agir na enfermidade, equilibrando. Existe controle de qualidade na homeopatia? Existe a supervisão do farmacêutico especializado e um cuidado constante do Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária. É muito importante na farmácia homeopática a gente confiar na farmácia, porque pode pegar uma aguinha lá da torneira e botar, mas existe o compromisso ético, técnico com a formação do profissional. Por isso nós falamos, o IHB forma, algumas universidades do país têm de farmácia, eles já possibilitam a prática, né, da homeopatia dos farmacêuticos. Então há todo um compromisso ético, já que a gente não tem nada que possa dizer que existe aquela substância ali. O que vai acontecer é o resultado. Então a gente que prescreve o dia inteiro, né, dia inteiro sentado à frente de pacientes, dependendo que o remédio haja, se agiu é porque a farmácia é honesta. Então há essa preocupação, existe um controle de qualidade constante, mas o mais a gente sente na prática diária da nossa atuação. Outra coisa interessante, ainda muito em início, eu não gostaria de afirmar isso aqui, né? Mas existe um cientista japonês, Masaru Emoto, que ele descreveu os cristais de água, que todo mundo já conhecia, né? Eu estou trazendo apenas, que tá um pouco, não está rica a imagem, mas é muito bonito, o cristal de água é muito bonito. Quando o cristal de gelo, né? A água virando gelo. Então ela tem uma conformação, uma configuração linda. E é individual, não existe um cristal igual ao outro. Impressionante, né? Outro dia eu estava conversando sobre Jesus, né? Deus é nosso Pai, Ele criou a vida, criou a oportunidade. Mas Jesus foi o arquiteto divino que possibilitou que a vida acontecesse na Terra. E Jesus caprichou em tudo, né? Eu estava falando com a minha filha, a gente estava cortando um gomo de laranja. Quando você tira a pele da laranja, né, a pele do gomo, aquilo certinho. Quem vai se preocupar com um pedacinho do gomo da laranja? E Jesus se preocupou, né? Todas as flores, cada uma já nasce, são belíssimas individuais, né? Então o nosso Mestre Jesus realmente é uma coisa espetacular, né? Representante de Deus aqui na Terra, é realmente para a gente tirar o chapéu, agradecer muito, termos um artista, um amoroso artista que fabricou tudo que nós temos na nossa Terra. E uma delas são esses cristais de água, cada um igual, são igual as pessoas, nós somos parecidos. Fulano é sósia do outro, né? Pode até aparecer na televisão, brinca que é o Pelé, brinca que é não sei quem, o Lula, não sei o quê, mas não é o Lula, você sabe, não é o Pelé, não é. Né? Dois irmãos gêmeos não são idênticos, eles são idênticos geneticamente, mas não são psicologicamente. Um é calmo, tranquilo, amigo, cordato, o outro é uma fera, é um brigão explosivo, né? Cada qual é de um jeito, e se cada qual é de um jeito, o remédio tem que ser adequado a cada um. Eu estou tomando Nusvômica, estou me dando muito bem. Vou passar para minha filha, para a mulher, para o vizinho, para as pessoas na rua, botar uma placa, tome Nusvômica. Não vai adiantar, para os outros não vai adiantar. Porque você é Nusvômica, você é irritado, nervosa, detesta barulho, né? Adora coisa mal digerível, como gorduras e tal, né?
tem prisão de ventre. Nos vômica tem umas características. Você é nos vômica, o outro não, mas é calmo, tranquilo. Não é nos vômica, não vai adiantar, né? A característica da homeopatia é a individualização. Mas então, voltando à questão dos nossos cristais de gelo, esse é o Masaru Emoto. Ele colheu informações que dão uma noção muito rica e complexa do líquido essencial para a vida no planeta, que ocupa cerca de 71% da superfície da Terra, a água, né? E 60% do nosso corpo. Ele fez uma experiência, ele colocou, ele acredita, né, que a água tem mensagens importantes a nos transmitir. Ele assegura que a vibração que envolve os pensamentos, palavras e músicas é capaz de mudar a estrutura molecular da água. E fez experiências. Ele colocou água num vidrinho e escreveu uma palavra, né? Escreveu palavras bonitas, escreveu alma e escreveu demônio na outra. E levou para congelar. Quando ele levou para congelar, aconteceu isso aqui. Não está, esse aqui é o bonito, esse aqui é o feio. Olha lá, demônio, estúpido. É o mesmo cristal, mas é um cristal totalmente mal formado. Essa foi uma experiência que ele fez. Ainda a ciência, é claro, né, muito cuidadosa, talvez até cuidadosa demais, não aceita tudo, né? Então tem limitações a atender. Mas isso aí é um fato, e contra fatos não há argumentos, né? O de baixo é o tal, mais bonitinho, a imagem não ficou clara, né? Vocês desculpem, mas isso está na internet. Vocês entram na internet, procura lá. Memória da água. Você vai achar. Masaru Emoto, é um japonês, vai mostrar. Então, um cristal totalmente desorientado, aqui, totalmente fora da beleza, e o da alma é bem mais bonitinho ali. E assim, ele colocou uma música suave e botou um heavy metal daqueles muito pesados. Da mesma maneira, a água se comportou de maneira diferente. Qual é a aplicação prática disso? Se a nossa Terra tem 71% de água e nós temos 60% de água, nós somos influenciados pelo meio ambiente que temos. Nós estamos poluindo a nossa Terra com os pensamentos, com o lixo, né? A água que nós estamos destruindo. Nós estamos poluindo o mundo que nós estamos vivendo. Estamos gerando doença. Se eu leso o meu patrimônio aquífero, eu estou destruindo a vida na Terra. Se eu me intoxico, utilizo substâncias ruins, negativas, tóxicas para o meu organismo, eu estou intoxicando as minhas células, porque a água, as minhas moléculas de água estão transportando substâncias tóxicas, pelo menos energeticamente tóxicas, para o meu organismo. Os níveis de doença. Nós vamos parar 10h30. 10 minutos. Mais 10 minutos a gente dá uma paradinha, tá? Nós temos, como eu disse há pouco, níveis de doença. O primeiro nível é o nível mental ou emocional. Quando se fala em mental e emocional, não é psiquiátrico, não. É o mental e emocional, onde nós temos os distúrbios emocionais. Você, antes de pegar uma gripe muito forte, a gente fica desanimado, fica triste, deprimido, ansioso, nervoso, né? A gente vê isso muito em criança. A criança mudou o comportamento, vem coisa aí, né? Já sabe que a criança tá. Meu filho, pode ver que vê a garganta, vê o ouvido, tem um negócio já chegando aí, né? Então, antes da gente adoecer fisicamente, a gente adoece emocionalmente. É assim. Isso é o Hahnemann que falou, né? E é verdade, a gente comprova isso. A gente, antes de fisicamente, a gente adoece emocionalmente. Depois, então, as funções ficam alteradas. E depois só é que vem a lesão do órgão. Até o órgão ficar lesado, você tem o distúrbio emocional, os distúrbios funcionais e os distúrbios lesionais. Nos distúrbios emocionais, nós usamos as altas dinamizações.
as altas dinamizações, acima de 30 CH, 200 CH, 500, 1000, não tem mais matéria nenhuma ali. A gente vai agir no emocional, nós estamos agindo lá em cima, no perispírito, no modelo organizador biológico, né? Que está proximamente ligado ao corpo, como diz Kardec, célula a célula. Quando nós não resolvemos isso, nós caímos no segundo nível, que é o nível funcional. As funções dos órgãos estão alteradas, seja a digestão, seja o intestino, prisão de ventre, que não é uma doença. Eu tenho um intestino retardado, ele é devagar, né? A digestão é lenta, não posso comer nada que demora para dissolver. Faz uma endoscopia, tem nada. Estômago normal, não tem gastrite, não tem bactéria, não tem Helicobacter pylori, não tem nada, né? Funcionalmente, ele tem uma alteração. E depois, finalmente, se você não barra isso, cai na lesão orgânica. Então, as altas dinamizações, as médias dinamizações e as baixas dinamizações. Você vê que é uma ciência. Certo medicamento só age bem nas médias, outro age nas altas. Então, é a experiência do homeopata para lidar. Sei que nessa enfermidade vou dar alta dinamização, nessa eu vou dar média, nessa eu vou dar baixa. Essa experiência é fundamental. Porque o objetivo é curar de maneira suave e duradoura, com o desaparecimento dos sinais e sintomas por meio de um reequilíbrio da energia vital. Quando a gente reequilibra a energia vital, você anula o mental, o funcional e o lesional. Quando mais próximo do lesional, às vezes a gente tem que lançar a mão de um remédio alopata. A pessoa que tem uma artéria entupida, né, tem um rim funcionando mal e tem uma pressão alta, você pode dar a homeopatia e ele pode não chegar na pressão ideal. Então a gente tem que lançar a mão de um remédio alopata. Existe? É um pecado mortal? Não. Não há problema nenhum de lançar a mão de um remédio certo, adequado. Tenho diabetes, de vez em quando aparece isso no consultório. Sou diabética, não quero mais tomar insulina, quero tomar só homeopatia. Eu falo, eu teria muito prazer de fazer isso com a senhora, com você, com o senhor, mas não posso fazer. A ética não me permite. Você não vai ficar boa, você tem que tomar insulina. Ah, eu tomo o hormônio da tireoide, vai tomar o hormônio da tireoide o resto da vida. Porque é uma carência do hormônio. A carência da insulina. Tem que tomar insulina. Agora, eu sou diabético, mas tenho um problema digestivo, tenho um problema emocional, um distúrbio aqui, ali, circulatório. A homeopatia pode atuar muito, ajudar muito. Então, em vez de ele tomar 10 remédios por dia, toma 2. Toma um alopático, né? E ajuda com a homeopatia. A homeopatia não faz mal, pode tomar homeopatia, não faz mal em termos, né? Bem utilizada, bem receitada, ela é extremamente benéfica. Esse quadro aqui eu gostaria que vocês vissem com muito carinho. É a cascata da indução biológica. A força vital, ela se equilibra com a energia vital. Isso faz com que haja uma indução embrionária. Na formação do embrião, na origem, na nossa formação inicial, nós temos uma energia que faz com que o embrião se equilibre, que se desenvolva. Numa célula pluripotencial, que é o zigoto, fruto da fecundação do espermatozoide, fecundando o óvulo, nós temos a formação do zigoto, que é uma célula pluripotencial. Está tudo ali, é como um carvalho dentro da semente. Você tem aquela árvore dentro da sementezinha. Você tem dentro de uma célula um ser humano. Ela é pluripotencial. O que faz desencadear? É a genética, é o espírito comandando ali junto, porque não é só a genética, não é só o espírito. Tem que haver o respeito do espírito pela lei da genética, pelas leis genéticas, pela a questão que está sendo desenvolvida ali na embriologia. Mas a energia medicamentosa, ou melhor dizendo, a energia do indivíduo vai fazer com que haja